Bom dia a todos. Eu quero passar 2 semanas falando sobre um assunto de algo que você tem ouvido toda hora aqui no nosso culto, mas que talvez você tenha algumas dúvidas. Eu queria falar em 2 finais de semana. Esse mês eu queria trabalhar um pouco essa ideia da INC. A INC, se você abrir o seu boletim, tem um informativo na página interna, a terceira página da direita, que tem alguns informativos sobre a INC. A INC, o significado dela é Igreja nas Casas, né? Mas eu coloquei aqui nesse texto assim que INC é uma sigla também traduzida no original para ser incorporação, o significado de que várias partes individuais juntando-se formam um corpo. Essa designação nos Estados Unidos é usada para as empresas. Então assim, essa INC que eu quero falar hoje, na verdade, ela tem essa ideia de incorporation, que é a ideia de empresas. Nossa igreja é uma igreja feita de muitos empresários, então essa palavra ia ficar, eu pensei em colocar essa palavra como uma palavra muito comum para as pessoas aqui da nossa igreja. Por isso que quando eu pensei, eu e o pastor Moisés, a gente ficou meses pensando no nome que a gente ia dar para esse sistema de células, esse sistema de grupos pequenos. A gente deu alguns outros nomes como pasto, aprisco, curral, vários nomes esquisitos, mas assim, graças a Deus, Deus deu uma iluminação do Senhor para a gente colocar um nome que é INC, né? E a INC eu quero falar sobre esse mês. Aqui tem o propósito da INC. Se você não sabe o que é uma INC, eu coloquei aqui alguns dados bíblicos do porquê que a gente faz a INC, né? A igreja de Éfeso era feita nas casas, a igreja de Roma era feita nas casas, a igreja de Laodiceia era feita nas casas, né? Tem a igreja de um Pokémon aqui, né? O Filemon, né? Que é também feita nas casas, né? Um pastor falou assim, que é fácil encontrar Pokémon, o difícil é você encontrar Filemon, né? Tenta encontrar Filemon aqui, você vai achar uma dificuldade muito grande. Mas assim, a igreja, ela não começou com esse templo maravilhoso, com pessoas e cadeiras reunidas, mas a igreja começou nas casas das pessoas. As pessoas se reuniam e as pessoas, elas oravam e elas buscavam a Deus nas casas, e a partir das casas elas iam crescendo, e até que um dia elas começaram a fazer os templos. Sabe, eu vejo alguns missionários que fazem uma missão de uma forma muito esquisita. Alguns missionários que chegam no lugar e olham para o lugar e falam assim: a minha missão é construir uma igreja e construir um prédio. Eu fico pensando assim: por que você vai construir um prédio? Não, eu vou construir um prédio, e aí quando ele estiver bem bonito eu penso quem que eu vou colocar lá dentro. Mas não foi assim que a igreja surgiu. A igreja surgiu de pessoas, reunião de pessoas, e essas pessoas se reuniram, e na necessidade de um lugar, aí se construiu um lugar para colocar essas pessoas. Não o contrário. Primeiro eu vou construir um prédio para depois eu ver o que eu vou colocar lá dentro. Não. A gente cria um prédio devido à necessidade, porque pessoas estão sendo transformadas. E a proposta da INC, o que eu quero falar sobre a INC nesse mês, é assim, uma junção de pessoas. A INC, como essa incorporation, como essa incorporação, na verdade, é o que? É a juntar outras pessoas para formar o que? Um corpo. Um corpo baseado naquilo que a gente viu na abertura das Olimpíadas, na diversidade, né? Muito interessante. Eu acho que muita gente estava esperando uma abertura das Olimpíadas meio ruim, meio que nem da Copa, talvez, né? Mas assim, impressionou demais. Foi fantástico a abertura das Olimpíadas. E quando você olha para aquele mundo de 207 nações, fora os refugiados, tudo ali reunidos, quando você olha numa tela de longe, de cima, você não vê várias nações, você vê uma coisa só. Pessoas reunidas no mesmo lugar, de diversas línguas, nações e países, reunidas todas no mesmo lugar. E eu acredito que a igreja, ela deveria ter essa cara de diversidade, todas juntas. E aí, como que você faz a igreja funcionar? Sabe, como que você faz uma pessoa se sentir pertencente a uma igreja? Eu acredito que não basta você vir no culto. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Diz uma pesquisa que você vai se sentir pertencente a uma igreja
Quando você começar a se relacionar com pelo menos 7 pessoas aqui dentro, e você conseguir cumprimentar 7 pessoas e saber o nome delas e conversar com elas, aí você vai saber, você vai se sentir pertencente a essa igreja. Mas muitos de nós aqui, a gente gosta do culto, a gente gosta do louvor, a gente gosta do ambiente, a gente gosta que aqui é um lugar um pouco mais espaçoso, tem um pouco de conforto, que a gente tem um ar condicionado, sei lá, a gente tem cadeiras confortáveis. Mas a gente não se relaciona, a gente precisa se relacionar. E como que a gente vai se relacionar? Através da INC. E através da INC, nós começamos esse movimento de INC a partir de um outro movimento chamado Kondomche. Kondomche, que em coreano significa comunidade. Essa INC não surgiu do nada, assim, de repente veio uma luz de Deus na sarça ardente e me falou assim, faz a INC. Não. Ela vem de um processo, a nossa igreja há anos que ela funciona nesses grupos pequenos, nessas células, nessas comunidades. Eu aprendi assim o que é INC, indo para a casa do diácono Dino. Toda vez que eu ia na casa dele, ele tinha lá um coração aberto, ele abria a sua casa, ele fazia uma comida gostosa, a gente tinha um papo gostoso, a gente orava junto, a gente compartilhava as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas vitórias, a gente orava pelos necessitados, e aí vinha a presença de Deus e transformava as pessoas lá dentro. Aí um dia essa INC ficou tão grande, ao Kondomche, que a gente teve que separar. E a gente multiplicou. Aí começou a vir essa ideia nova da INC, de uma igreja de Houston, lá em Texas. E aí eles trouxeram assim, foco, objetivo. E aí assim, começou a tomar um formato bem mais interessante, uma direção mais interessante. E a nossa igreja tem vivido esse movimento. Não é só aqui que tem INC, a gente tem INC na parte coreana também. E a gente começou essa INC mais ou menos por meados de março do ano passado. E hoje a gente tem 106 pessoas envolvidas. 107 porque entrou um camarada na INC essa semana. 107 pessoas envolvidas na INC. E eu queria convidar um casal de uma INC hoje. Que eles vão aqui e eles vão testemunhar um pouquinho do que eles experimentaram, ou do que eles têm experimentado na INC. Eles não eram da nossa igreja, eles estão vindo na nossa igreja hoje porque eles entraram numa INC. Dessa INC, assim, Deus tem abençoado a vida deles. E eu não vou falar porque eu queria que eles falassem, né? Vou chamar o Tom Ben e a Mariana então. Eles vão vir aqui na frente e eles vão dar um breve testemunho do que Deus tem feito na vida deles através da INC. Bom dia, igreja. Vem cá, minha mão, fica do lado, tá escondida aqui. Na verdade, a gente tinha esquecido que a gente ia dar testemunho hoje. Mas vamos lá. Quando o pastor comentou sobre a possibilidade de a gente dar um testemunho sobre a INC, e nós temos algumas coisas que a INC já tem feito em nossas vidas, mas em particular eu queria testemunhar um caso. A gente tem já há algum tempo estado em oração por algumas decisões profissionais que nós, na nossa casa, precisávamos tomar. Não vou entrar muito em detalhes, mas a Mariana precisava tomar algumas decisões, e eu vendo aquele pedido de oração, no fundo do meu coração ficava o tempo inteiro angustiado, pensando, gente, se tudo que nós estamos pedindo realmente se realizar, como que a Mariana vai se comportar? Porque é uma decisão que muda uma série de estratégias nossas, mas a minha preocupação era muito como que ela ia encarar essa realidade. E por mais que as coisas ainda não aconteceram, o que mais me deixou feliz foi ver a tranquilidade com que ela tem encarado a tomada dessa decisão. E eu confesso a vocês que durante alguns dias, quando a gente estava decidido a fazer algumas coisas, eu confesso a vocês que eu sozinho ficava orando, oh Deus, me ajuda nisso aí, porque como é que a gente vai conviver com essa situação? E quando a gente chegou na primeira INC, que um dia a gente estava orando, e a Mariana contou para toda a INC, olha, decidi fazer isso, tô tranquila, é isso que eu quero. Eu fiquei olhando e falei, gente, mas
nem eu imaginava que ela fosse ter uma reação assim. Mas o que eu quero dizer para vocês, os pedidos e as orações que a gente tem colocado na nossa casa, na nossa INC, Deus tem realmente operado em nossas vidas. E tem realmente nos tranquilizado de uma série de coisas que a gente precisa fazer no nosso caminho, com a nossa família. Então é isso. Você quer falar alguma coisa? É que eu sou tímida, né? O testemunho é sobre a nossa família, mas tem a ver com a minha questão profissional. O Tom Bé gosta do microfone, eu falei, então você testemunha por mim. Mas é isso, acho que eu trabalho numa empresa há 17 anos, desde pequena, e é uma coisa que era muito difícil a decisão. Poxa, minha vida toda eu construí aqui, tudo que eu sei, aprendi aqui. Mas chegou num ponto que era uma decisão de família ou continuar nessa vida louca de viajar e questão de carreira e tudo. Então foi muito difícil, as orações na INC me ajudaram muito e hoje eu tomei uma decisão, é só uma questão agora de organizar como isso vai acontecer no final na empresa, mas o que eu mais estou tranquila é a paz no coração, porque eu sei que foi uma decisão com base em orações e é o caminho que Deus está desenhando para a nossa família. Então assim, eu queria agradecer muitas orações. Eu acho que esse ano todo, todos os pedidos, né, é tudo relacionado a isso. E hoje eu estou aqui tranquila, podendo testemunhar que estou em paz e tenho certeza que vai ser uma bênção, uma porta vai abrir e a gente vai ser muito mais feliz. Amém. Tom Bé, vou fazer uma pergunta para você. Se você pudesse falar algumas palavras para as pessoas que não participam de uma INC, assim, se você pudesse falar para elas assim, por que é importante você participar de uma INC, o que você diria para elas? Na minha visão, a INC ela tem uma série de coisas. A primeira que é viver em comunhão, viver em família. A gente acaba criando uma nova família. Hoje a nossa INC é uma INC semanal, acontece todas as sextas-feiras e todo mundo fica esperando esse dia. É um dia tão gostoso, é um dia onde a gente sabe que a gente vai se encontrar com pessoas que a gente aprendeu a amar, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem o coração aberto para colocar ali as nossas gratidões a Deus e os nossos pedidos, e a gente tem a certeza de que outras pessoas estão orando por nós. Então assim, pastor, respondendo a tua pergunta, a INC pra gente, pra nossa casa, eu posso te dizer que mudou e nos aproximou muito, inclusive a Deus. A Priscila comentava, gente, mas um dia só na igreja domingo, e o domingo é um dia fervoroso, a gente vive a palavra de Deus, a gente escuta a palavra de Deus, mas a gente volta a segunda-feira e a gente volta à rotina. E acho que ter a INC, acho que as ferramentas tecnológicas nos ajudam, né? O WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp da INC é algo que fomenta, e no dia a dia um está falando pelo outro ali, colocando as orações. Eu tenho certeza que isso fortalece e muito a minha vida pessoal, minha vida como família, minha vida como amigo, minha vida me aproxima cada vez mais de Deus. Então, quem não está em INC, o meu conselho pessoal é que, gente, teste, aproveite o convite que o pastor tem feito, faça um teste, vocês vão ter certeza que certamente alguma coisa vai mudar de melhor na vida de vocês. Obrigado, Tom Bé. Obrigado, Mai. Então assim, os dois eles trabalham em empresas muito grandes. São duas empresas gigantescas aqui em São Paulo, no Brasil. Não são empresas nem só nacionais, elas são internacionais. E a palavra INC, mais uma vez, funcionando nessa ideia de incorporação. Mas eu queria que a gente pudesse parar para pensar um pouquinho nessa questão da incorporação. E quando eu coloquei o texto aí no seu boletim de Atos 2, 42 a 47, eu queria falar sobre essa ideia que existe da comunhão, da comunidade cristã. E quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, você vai ver que o início da igreja, ela se dá não em Adão e Eva, não no templo construído por Salomão, não no templo reconstruído em outras épocas, muito menos no templo do Brás, né? Mas assim, principalmente a igreja, ela inicia
no momento onde o Espírito Santo de Deus é derramado sobre as pessoas, em Atos 2, e 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. Diz o começo de Atos 12: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. E aí Deus começou a derramar essa graça na vida desse povo. E aí Pedro, experimentando da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele começa a pregar. E na pregação desse Pedro, que está escrito a partir do versículo 14, Pedro, ele começa a falar um texto do Velho Testamento, escrito num livro do profeta Joel, no Velho Testamento, que dizia: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos, suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os seus servos, suas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas acima dos céus, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. E Pedro prega para essas pessoas, e aí no versículo 40, acompanha comigo, no versículo 40 ele diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Deus, ele começa a sua igreja, a igreja ela inicia porque a presença de Deus, ela é real nesse lugar. Nós somos um pedacinho da igreja evangélica, da igreja cristã espalhada pela face da terra. E Deus quer que nós experimentemos isso que essa igreja tem experimentado. E aí quando a gente lê o texto de Atos 3, 42 a 47, que está aí no seu boletim, a gente vai ler da seguinte forma. O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja que a gente está falando, a igreja primitiva, a igreja que começou aqui em Atos 2, que é a igreja que Deus sonha. Deus quer que a igreja seja assim, com algumas características, não exatamente assim, que minha opinião é que a igreja primitiva, ela não foi 100% perfeita, perfeito é só Deus. Houve falhas nessa igreja primitiva. Se você olhar no capítulo 5 de Atos, a gente está no capítulo 2, no capítulo 5 de Atos, você vai ver falhas nessa igreja. Pessoas foram corrompidas por causa do poder, por causa do dinheiro, para manter as suas aparências. Mas assim, a igreja, ela tem um fundamento. Eu vou começar esse texto de trás para frente. Esse texto, ele termina dizendo: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, esse deveria ser o resultado de uma igreja fundamentada na Bíblia, no Novo Testamento, daquilo que Jesus Cristo falou como igreja. A cada dia se acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus queria esse acréscimo nas nossas vidas. Deus quer esse acréscimo nas nossas igrejas. Sabe, eu acho que a gente não pode ter um
culto onde todas as nossas cadeiras estão preenchidas. Eu não acho que isso é certo. Eu acho que sempre tem que ter espaço para mais um. Eu acho que sempre tem. Se um dia o nosso culto aqui encher, a gente vai fazer o 5º culto. Não sei que hora, a gente vai fazer o 5º culto, porque a gente vai ter que abrir mais um espaço para fazer um culto. Mas a ideia é que as pessoas sejam acrescentadas. Então eu queria falar hoje sobre a INC, mas eu queria falar ela biblicamente na questão da igreja primitiva, a igreja cristã, ou a igreja chamada igreja neotestamentária. Diz o texto da Bíblia, cortando alguns trechos aqui do que a gente já leu, que todos estavam cheios de temor. Maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, existia unidade, existia reunião, existia o partir do pão na casa das pessoas. E esse quadro é a INC. A INC que eu tenho falado, que é a igreja nas casas, a INC, ela é isso aqui na realidade, na prática. É a gente viver o temor de Cristo, é a gente viver as maravilhas, as respostas de orações, é a gente ver a unidade, a comunhão entre os irmãos, a gente reunir-se semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas manter essa reunião e o partir do pão nas nossas casas. Sabe, o partir do pão é algo muito espiritual. As pessoas têm costume de separar, né? Eu vou jogar bola, não é espiritual. Eu vou para a igreja, é espiritual. Eu vou na reunião da INC, é espiritual. Eu vou andar de bicicleta, não é espiritual. Não, tudo é espiritual, pessoal. Você é um ser, só um ser. A gente costuma dizer que você é feito de corpo, alma e espírito, mas não tem como separar, né? Alguns até falam: meu espírito vai para a igreja enquanto eu fico aqui deitado na minha cama, né? Tem tanta gente, isso seria tão bom, né? Eu vou ficar aqui deitado na minha cama, mas meu espírito vai lá. Não é importante que todo o seu ser acompanhe tudo. Você vai jogar bola, também é espiritual. Você vai andar de bicicleta, também é espiritual. Você anda na rua, também é espiritual. Você pega a fila do banco, também é espiritual. Você vem na igreja, também é espiritual. Também, sabe? E eu acredito que a gente precisa quebrar alguns paradigmas nesse sentido. E a INC, que é a igreja nas casas, é viver a igreja em todas as áreas da igreja, em uma proporção pequenininha, 10 pessoas, 16 pessoas, não sei quantas pessoas que vão se reunir. E aí vem a ideia: por que a igreja? Talvez a pergunta que nós façamos seja: para que serve a igreja cristã? O que ela faz? O que ela provê para nós? E essa é a resposta a pergunta aqui: por que você vai numa INC? Por que eu tenho que participar de uma INC, pastor? Eu não preciso, eu já venho no domingo aqui na igreja. Se a minha igreja é aqui na igreja, não é nas casas, a minha igreja é aqui na igreja. Tudo bem, ninguém vai te forçar, ninguém vai te obrigar. Mas pessoas têm sido transformadas, pessoas têm sido abençoadas por essa reunião que a gente chama de INC, que é a igreja nas casas. Martin Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte: reuniões sociais, danças, rifas, shows dramáticos, conferências políticas, literatura, sociologia, estão bem distantes do que se define como igreja cristã. Não havia nada desse tipo na igreja primitiva. Não é o meu objetivo denunciar essas coisas. Você pode conseguir tudo isso no mundo, e você pode conseguir com muito mais qualidade. É interessante isso, né? Sabe, você quer assistir um teatro? Vai assistir, não precisa ficar esperando aqui na igreja a gente criar um teatro, porque aqui não tem atores muito bons, né? Quer dizer, eu não sei, de repente até tenha e ninguém me falou ainda, né? Mas se tiver, vocês me falem. Mas assim, sabe, a gente fica pensando que a igreja são as programações. A igreja não é programação. A igreja não é eventos especiais. A igreja são as pessoas. E eu responderia essa pergunta do para que serve a igreja cristã, o que ela faz e o que ela provê. Eu diria essas seguintes palavras: a igreja cristã serve a Deus e as pessoas, inspiradas por Deus, faz o reino de Deus se tornar realidade na nossa cultura e na sociedade atual,
provendo amor, aceitação, em um lugar de regeneração, restauração, renovação de pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Eu acredito que essa é a igreja. A igreja é feita de pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Porque se você não acha que você não precisa de Deus, você também não precisaria vir na igreja. Mas eu venho na igreja porque eu sinto que eu preciso de Deus. E quando eu estou na presença de Deus, eu sou regenerado, eu sou renovado. Deus, Ele fala no meu coração. Sabe, eu queria que a gente pudesse olhar para a igreja primitiva e a gente pudesse encontrar algumas características, alguns princípios dela, e tentar pensar nesses princípios, e tentar colocar esses princípios em prática nas nossas vidas. E eu vou dizer para você que a INC é um lugar onde a gente facilita a prática desses princípios dentro de uma comunidade cristã. Então, voltando ali pro Atos 2, 42, ele vai dizer o seguinte, né, que nessa comunidade eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então eu quero falar sobre 3 coisas hoje, e eu acabo a minha pregação. O que significa a INC? A INC significa a prática dessas 3 coisas, né? Sempre que eu dou algum treino para os líderes, né, eu sempre falo sobre os 3 eixos, os 4 pilares, né? Só de eu falar isso, os líderes já ficam assim, ai meu Deus, lá vem o Joel falando de novo desses pilares aí, desses eixos, né? Mas assim, basicamente a INC surge dessa igreja primitiva, a igreja que a gente chama de igreja neotestamentária, e ele vai basear em três princípios: o ensino dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão e as orações. Eu vou falar sobre esses 3 e a gente então acaba esse texto de hoje. Primeira coisa, a gente vai falar sobre o ensino dos apóstolos. Diz um texto, John Stott diz o seguinte: não temos liberdade de pregar Cristo da nossa própria imaginação, ou de enfocar somente nas nossas próprias experiências, pois não somos testemunhas oculares do Jesus histórico. Nossa responsabilidade é pregar Jesus Cristo do Novo e do Antigo Testamento. Quando John Stott ele diz essa frase, ele quer dizer o seguinte, que quando a gente prega Jesus Cristo, quando eu prego Jesus Cristo aqui na frente, eu não uso da minha imaginação e da minha criatividade para inventar uma história bonita sobre Jesus. Tudo que eu falo sobre Jesus já foi escrito, já está escrito aqui no que a gente chama de Bíblia. A Bíblia é um compêndio de livros, é uma reunião de livros, onde o Velho Testamento foi escrito baseado no que a gente conhece como 12 tribos, as tribos de Israel, as tribos do povo de Deus. E no Novo Testamento a gente baseia no que a gente chama de 12 apóstolos, ou os 12 discípulos. E assim que acabaram os apóstolos, a gente acabou a Bíblia. A Bíblia fechou, e o que a gente tem aqui nesse livro é o registro, são as palavras escritas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que nos orientam e que nos trazem para mais perto de Deus. A Bíblia, ela nunca foi, não tem a intenção de ser um argumento científico para provar a existência ou não de Deus. A Bíblia é uma carta de amor, para que quando você lê isso aqui, o seu coração seja incendiado de amor e de graça, que você abra os seus olhos e reconheça quão pequeno você é, quão pequeno eu sou, quantos pecados existem em mim, e o quanto da graça e do amor de Deus que eu preciso. Essa aqui é uma carta de amor que Deus deixou para cada um de nós. E é muito interessante. Eu sei que para alguns é sonífero, né? Eu sei que para uns, assim, quando você começa a ler, dá sono, né? Mas assim, sabe, eu queria que a gente pudesse entender. Quando a palavra de Deus fala sobre o ensino dos apóstolos, a gente não inventa nada. Tudo que eu já preguei aqui, talvez você fale assim, é um plágio, né? Você está plagiando a pregação da outra pessoa. Mas
tudo que a gente vai falar da Bíblia já foi falado alguma vez. Há mais de 2000 anos que o povo lê isso aqui. Não tem como você encontrar uma coisa nova. Não tem. Dizem os teólogos que não tem. Você, descobriu uma coisa nova que ninguém nunca descobriu, nunca falou. Não tem. Essa Bíblia já foi lida tantas vezes. Mas eu queria dizer para vocês, o que é então o ensino dos apóstolos? O que você precisa entender sobre o ensino dos apóstolos? Sabe, eu gosto de falar para vocês que é necessário que a gente faça um estudo bíblico, que a gente possa estudar a Bíblia. Mas eu quero dizer para vocês também, que a palavra do domingo, ela precisa ser algo também suficiente para abençoar a sua vida com a palavra de Deus, o ensino dos apóstolos. Em Atos fala sobre a doutrina dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, na verdade, são as verdades bíblicas contidas aqui dentro. Verdades imutáveis. Verdades que, por exemplo, quando Pedro pregou, todas as pregações de Pedro, elas eram baseadas em 5 ou 6 afirmações. Primeiro, Pedro dizia: Jesus era um ser humano, mas mostrou-se Deus através dos sinais milagrosos. Pedro dizia: Jesus Cristo foi morto e ressuscitou dentre os mortos. Ele dizia: subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo. Em Deus temos o perdão dos nossos pecados e a regeneração através do Espírito Santo. E no batismo fazemos parte dessa comunidade cristã. Essa é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram aquelas pessoas que foram testemunhas oculares, que andaram com o Jesus histórico, com o Jesus real, que receberam de Jesus as direções, que escreveram todos os livros do Novo Testamento, as cartas. E através da palavra de Deus nós temos que conhecer, através dessa palavra nós podemos conhecer a doutrina dos apóstolos. Sabe, tem gente que fica perguntando para mim: mas pastor, você precisa dar um estudo bíblico, você precisa fazer. Aí eu invento um estudo bíblico, aí ninguém vem, né? Aliás, tem algumas pessoas que vêm, né? E eu gosto muito que essas pessoas estão muito interessadas para estudar a palavra. Não é que você não é desinteressado, a nossa rotina em São Paulo, ela é muito louca. Às vezes eu não tenho muito tempo para fazer isso. Aí o pastor escolhe um dia: não, mas esse dia tem um negócio para fazer. E eu queria dizer para você que você pode fazer isso em casa. Você pode, se você quiser, você tem no boletim aí, você tem o meu e-mail, você tem meu telefone. Se você estiver lendo alguma coisa da Bíblia que você tem dúvida, pode me escrever. Eu vou fazer a maior força possível para te responder, para te ajudar a entender a palavra de Deus. Mas eu queria dizer para você que muita gente fala assim: mas a minha igreja não tem estudo bíblico, que a gente não tem como estudar a Bíblia. Tem, porque você tem a Bíblia na tua mão, você tem a Bíblia no seu celular, mas você não lê, que nem eu. A gente às vezes tem, quando o negócio fica muito fácil, a gente para de usar, não é verdade? Todo mundo quer ter uma piscina em casa. O dia que você compra, você não usa mais, né? A gente tem e a gente não usa, né? Antes, quando era difícil, a gente ficava sonhando: tomara que chega no final de semana para eu ir num lugar que tem piscina, para eu poder nadar. Aí o dia que tem uma piscina na tua casa, você para de usar. Às vezes é isso, sabe? Você pega o seu celular, você coloca o YouVersion, o Holy Bible aqui, você tem mais de 5.000 tipos de Bíblia dentro do seu celular e você não lê. Sabe, a gente precisa entender, a doutrina dos apóstolos está aqui. Você não precisa de um professor de escola dominical para te ensinar isso aqui. Você precisa ter curiosidade. Você precisa correr atrás. Para de correr atrás de Pokémon, começa a correr atrás da palavra de Deus. Começa a correr atrás de conhecer mais a doutrina dos apóstolos. Sabe? Não gasta a tua bateria correndo atrás de Pokémon. Gasta a bateria do seu celular além da palavra de Deus. Mas não é tão interessante. Mas eu queria dizer para vocês que a igreja é fundamentada nisso. Eu acredito que todas as experiências sobrenaturais que a gente experimenta em Deus, elas vieram de um conhecimento da palavra de Deus. Quando você vê em Atos, Pedro, ele estava pregando.
Jesus pregou 3 anos para os apóstolos. Jesus, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos e falou assim: ó, fiquem aqui em Jerusalém, que o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, e vocês vão ver sinais e maravilhas, vocês vão ver prodígios, vocês vão ser usados pelo Espírito Santo para mostrar a realidade de Deus. Primeiro veio a mensagem, veio a palavra. Primeiro veio o estudo da doutrina, as verdades fundamentais dos apóstolos. E depois veio os sinais e maravilhas. Pessoas que buscam primeiro os sinais e maravilhas e depois buscam a palavra, eles têm experiências em vão. Eu acredito que tem pessoas que experimentam em vão. Eu acredito que pessoas experimentam o sobrenatural e depois elas entram na palavra e aí elas entendem o porquê que aquele sobrenatural aconteceu. Mas a palavra, o ensino dos apóstolos está completamente ligado aos sinais e maravilhas. Jesus, ele diz: eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu vim aqui na terra. E dele saía sinais, maravilhas e milagres. Primeiro vem a palavra. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, que a igreja primitiva, a igreja neotestamentária vivia, era a comunhão e o partir do pão. A palavra grega para comunhão é essa palavra esquisita aqui, que está escrito em grego, que fala koinonia. Koinonia é o nome grego para a gente dizer comunhão. E uma coisa interessante é que essa palavra, as palavras gregas, elas vão se derivando dos radicais. E um dos radicais dessa palavra koinonia, que é koinokos, que é a ideia de generosidade. Não existe uma comunidade sem generosidade. Você não pode ser amigo de alguém sem ser generoso com ele, não é verdade? Se você é uma pessoa extremamente egoísta, extremamente só para você mesmo, é impossível de você fazer amigos. Você precisa ser uma pessoa aberta para você fazer amigos. Você precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são para você ter amigos. E às vezes a gente fica muito fechado na nossa ideia, no nosso padrão, no nosso conceito, na nossa classe social, na nossa etnia, e a gente fica muito preso, e é por isso que a gente não tem tantos amigos. Nós precisamos abrir o nosso coração. Como que você abre o coração? Abrindo o bolso às vezes, não é verdade? Vamos compartilhar aí, vamos sair junto, vamos comer junto. Como é gostoso comer junto, né? Comer é bom, mas comer com as pessoas que você ama é ainda melhor. Sabe, eu gosto de, durante a semana, eu fico quase todas as manhãs aqui na igreja. E eu sempre tento encontrar alguém para almoçar junto. Que o pessoal que trabalha tudo aqui no Bom Retiro, assim, é fácil de chegar. A gente tenta marcar com alguém para almoçar. Mas para mim, e tem pessoas que falam assim: nossa, o pastor me chamou para almoçar. Meu Deus, ele vai falar alguma coisa. Meu Deus, ele vai pedir alguma coisa. Meu Deus, ele vai me dar bronca. Deus, o que vai acontecer? Uma vez eu sentei no restaurante, eu estava esperando um grupo para almoçar. Aí sentou uma pessoa da igreja na mesa do lado. Era bem pequenininho, aí ele sentou do lado. Aí ele falou assim: pastor, você vai dar bronca em alguém hoje? Eu falei: não, cara, eu só vou comer. Eu só quero ter comunhão com as pessoas. Sabe, partir do pão. Existe um lugar melhor para você ter comunhão com as pessoas do que comer junto? Comer junto é o melhor lugar. É o melhor lugar para a gente estar junto. Existem duas formas de você ter comunhão: comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. A gente precisa entender isso. A igreja primitiva, ela tinha esses dois lados. Por exemplo, quando a gente fala do partir do pão, a gente sempre lembra de uma coisa chamada Santa Ceia. E a Santa Ceia é um relacionamento, é sentar na mesa com Deus. É muito importante você participar da Santa Ceia, porque aquele momento é o momento que você está tendo comunhão com Deus. Você está lembrando da morte e do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue que foi derramado, do corpo dele que foi estilhaçado, que foi maltratado, para que você hoje pudesse ter vida eterna. E nós deveríamos participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um memorial, é um jeito da gente lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. Sempre quando eu penso em comunhão e partir do pão, eu lembro do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e agradável é viverem juntos
os irmãos. É muito bom viver junto com os irmãos. Eu fui essa semana passada para Tocantins e eu senti uma saudade gigante aqui da igreja, né? Aí você vai dizer, pô, João, tipo, de vez em quando você tem que tirar umas férias também, né? Deixa o povo da igreja aí, que você fica aí, né? E eu fui lá e acordei de manhã, domingo, pensando na igreja. Já comecei a mandar mensagem para o Davi, mandei mensagem para os diáconos, pessoal, não deixa faltar nada, pessoal, se tiver algum problema, né, resolve aí, né, que Deus abençoe aí o domingo de vocês. E eu estava lá pensando aqui, né, eu confesso para vocês que eu não pensei muito, porque eu tive que trabalhar como dentista no domingo. Domingo eu entrei no consultório, eram umas 9 horas e saí de lá umas 4h30, direto, sem parada para almoçar, né? Mas assim, como é bom e agradável. E sabe uma coisa interessante? Teve uma pessoa que veio na INC, a gente chama de VIP, é um Very Important People, né, person, né, que vem na nossa INC. E essa pessoa chegou pela primeira vez na INC. E aí as outras pessoas da INC falaram assim, nossa, Joel, foi muito legal, eu nem sabia que o cara falava tão bem. Eu achava que ele era super tímido, nunca tinha ouvido a voz dele e tal. E aí ele interagiu, ele conversou, ele falou um pouco dele, e todo mundo ficou muito contente que ele chegou. Mas eu perguntei para alguém, faz quanto tempo que vocês vêm na igreja juntos? Faz mais de 3 anos que vocês sentam um do lado do outro, e foi a primeira vez que você ouviu a voz dele. Sabe, a gente precisa criar algum meio para a gente se relacionar, seja um almoço, seja uma INC, seja um aniversário, alguma coisa, para que a gente possa conversar, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa ter comunhão uns com os outros, porque isso é muito importante. O fundamento da igreja, da vida cristã, da igreja primitiva, sempre foi o relacionamento. Uma frase que eu ouvi esses dias que diz o seguinte: as pessoas em Atos, elas estavam juntas porque elas tinham tido a mesma experiência, mas o que nos impressiona imediatamente a respeito delas é que elas tinham tido a mesma experiência porque elas tinham acreditado no mesmo ensino e na mesma mensagem. Essa comunidade, essa comunhão que a gente vive porque estamos todos ouvindo a mesma mensagem. É a mesma mensagem. E por isso a gente experimenta o sobrenatural, a gente experimenta Deus nas nossas vidas. Para terminar, eu vou falar sobre o último ponto da igreja primitiva, que eram as orações. As orações, elas podem ser individuais, você vai orar individualmente, ou você pode fazer orações corporativas. Eu acho esse nome tão legal, né? Orações corporativas, parece até da empresa, mas não, corporativas no sentido que a gente ora pelo corpo. Sabe, hoje, por exemplo, o Alex veio aqui orar. O Alex orou, e todo domingo você vê alguém subindo, né? No momento que a equipe de louvor fala assim, vamos sentar, aí já vem alguém, né? E pega o microfone e fala, vamos orar, e ele começa a orar. Eu queria dizer para vocês, todos os que oram aqui em cima, quando vocês oram aqui em cima, vocês estão orando, vocês estão fazendo uma oração corporativa. É uma oração que você está fazendo em nome de todos nós como igreja. Então, geralmente, quando nós fazemos essa oração aqui na frente, nós não fazemos a oração na primeira pessoa do singular, mas nós fazemos essa oração na primeira pessoa do plural. Porque é o nosso Deus. Obrigado pelo nosso pão. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa saúde. Quando nós oramos aqui na frente, a oração corporativa, nós oramos o nós e não somente o eu. Quando você ora na sua casa, você ora o eu. Mas aqui a gente ora o nós. João capítulo 14, 12 a 14 diz o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A gente precisa entender muito bem o que o texto bíblico está querendo dizer aqui. Não quer dizer que tudo que você pedir, Deus tem que atender, tá, pessoal? Deus, ouve o que eu vou falar agora, é muito importante.
Deus não é mordomo das tuas vontades. Deus é soberano, criador do céu e da terra, e Ele tem o controle de todas as coisas, e o que a gente precisa é reconhecer a soberania desse Deus maravilhoso nas nossas vidas. Ele é um Deus que te quer bem, Ele é um Deus que não quer que você sofra, mas eventualmente nós colhemos às vezes o que plantamos, ou às vezes nós passamos por dificuldades. Isso não é culpa de Deus. Não é um Deus que estava sentado no trono e de repente Ele resolveu assistir televisão e Ele esqueceu da sua vida. Não, Deus, Ele é soberano, mas coisas difíceis e ruins podem acontecer nas nossas vidas a qualquer momento. A nossa oração precisa ter alguns princípios. Eu vou falar sobre alguns princípios da oração que nós precisamos ter. Primeiro, a oração deve servir aos propósitos do reino. Quando a gente ora, a gente tem que orar para que o reino seja estabelecido, para que o reino de Deus seja vivido aqui na terra. O reino é um assunto complicado, né? Porque nós já vivemos o reino agora, mas nós viveremos a plenitude do reino quando nós formos arrebatados, quando nós formos para o céu, quando Jesus Cristo voltar. Mas nós, como igreja, já vivemos o reino. Nós já clamamos para viver o reino aqui na terra. Deus quer que nós vivamos o reino aqui na terra. E a nossa oração precisa ser para que esse reino seja real. E é por isso que eu oro pela saúde dos doentes. E é por isso que eu oro pelas pessoas que sofrem. É por isso que eu oro pelos pais que têm dificuldade de educar seus filhos. E é por isso que eu oro por casais que estão tendo dificuldade de relacionamento. É por isso que eu oro para que mais pessoas sejam alcançadas para participarem e viverem o reino de Deus aqui na terra. A segunda coisa que esse texto me mostra sobre oração é que a oração ela é feita pelos méritos de Cristo e não nosso. Ninguém ora no seu nome. Eu oro, né? Você fala assim: Deus abençoa o povo lá em nome do pastor Joel. Não, o pastor Joel não tem poder nenhum. O nome do pastor Joel não tem poder nenhum. Nem em casa, muito menos com a minha esposa, né? Não tem poder quase nenhum, né? É difícil, mas no nome de Cristo você tem poder. Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Um menino, ele chega a mamãe chega para o Pedrinho e fala: Pedrinho, vai lá no mercado e compra 1 quilo de açúcar e uma garrafa de suco. Aí o cara vai lá, o Pedrinho chega no mercado e fala: seu tio, me dá 1 quilo de açúcar e uma garrafa de suco. Aí o cara fala assim: mas você tem dinheiro? Não. Então eu não vou te dar. Pode ir embora para tua casa, que fiado a gente não vende, né? E aí o Pedrinho voltou para casa e falou assim: mãe, não deu certo porque eu pedi lá e o homem não me deu aquilo que você pediu. Aí ela falou assim: menino, eu tenho uma conta lá, eu pago todo mês, eu pago para aquele dono daquela mercearia, ele me conhece, vai lá e fala que é no nome da mamãe. Aí o cara voltou lá, o Pedrinho voltou triste, falou assim: senhor, eu queria mais uma vez pedir 1 quilo de açúcar e uma garrafa de suco. Ele falou: mas você trouxe dinheiro? Ele falou: não, mas é que minha mãe falou para colocar no nome dela, porque ela sempre paga todo mês. Como é o nome da sua mãe? Ah, o nome da minha mãe é Marta. Ah, tá, é Marta, então tá bom. Aí ele assinou e ele deu 1 quilo de açúcar e a garrafa de suco. O que eu quero dizer com isso? O nome do menino não tinha poder nenhum, mas o nome da mãe tinha. É por isso que quando a gente não ora no nosso nome. A gente não ora nos nossos méritos, a gente ora nos méritos de Cristo. A gente ora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E toda vez que a gente termina a oração, a gente fala em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. O meu nome não tem poder, mas o nome de Jesus tem poder. Eu creio nisso. Eu quero que você creia nisso. A gente tem aqui no nosso culto hoje uma criança chamada Vitória. A Vitória vai ser submetida a uma cirurgia muito delicada na cabeça. Ela tem um problema de epilepsia. E ela veio do Pará, e aí eles estão morando no Amapá, mas ela veio aqui, ela vai passar um tempo em São Paulo, e ela vai fazer 2 cirurgias. Queria que a gente pudesse estar orando pela vida dela.
Tem uma outra menininha chamada Isadora. Isadora tem menos de 2 anos e ela já foi submetida a 3 cirurgias no coração. E o coração dela não está funcionando direito. Ela está vivendo às custas das máquinas. Ela foi transferida de um hospital para um outro hospital, porque aquele hospital da Beneficência Portuguesa tinha mais recursos para poder cuidar da Isadora. Eu queria que a gente pudesse orar pela Isadora. Sabe, eu queria que a gente realmente cresce que o nome de Jesus tem poder. Eu quero que você experimente o poder do nome do Senhor Jesus. Se Ele vai realizar aquilo que eu estou pedindo ou não, sabe, não é eu que mando em Deus, mas eu posso clamar ao Senhor Jesus. Eu queria que nós pudéssemos agora, antes de terminar aqui, a gente pudesse fechar os nossos olhos e orar pela Vitória e orar pela Isadora nesse momento, e orar pela vida delas. Senhor Deus, nós colocamos a vida da Vitória nas Tuas mãos, Senhor. Essa criança que sofre, Senhor, de ataques epiléticos, que a gente sofre só de ver uma pessoa, uma criança, nosso filho tendo ataque epilético, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha colocar a sua mão sobre a vida da Vitória. Vitória que já tem um nome maravilhoso. E pedimos a Ti a vitória em Cristo Jesus na vida dela, Pai. Cura, Senhor, a vida dela, Deus. Restaura 100% da vida dela. Nós como igreja clamamos pela vida dela, Deus. Não no nosso nome, não no nome da nossa igreja, não no nome do nosso pastor. Oramos e clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. E oramos também pela Isadora, Deus. Uma menininha tão pequena, submetida a 3 cirurgias no coração. O coração dela, Deus, devido a, acredito que há muitas orações, muitas pessoas que oram. O coração dela está reagindo, mas Deus, nós pedimos que o Senhor venha curar a vida dela. Que o Senhor venha restaurar a vida dela. Que o Senhor venha fazer um milagre. Sinais e maravilhas. Que mostrem que Tu és real. Que mostrem que o Teu nome tem poder. Que mostrem que a nossa vida, ela não vem de uma força humana, mas que ela vem da Sua força que o Senhor nos dá a cada dia. E na nossa fraqueza, o Senhor nos aperfeiçoa. Oramos, Deus, por essas 2 crianças. Que o Senhor coloque a Tua mão, que o Senhor manifeste a Tua graça na vida delas. Te agradecemos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Termino a minha pregação dizendo que o texto, aliás, o texto termina dizendo: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E que nós possamos experimentar esse acréscimo de pessoas. Que você, eu não sei quão orgulhoso você é da nossa igreja. Eu sou muito orgulhoso da nossa igreja. Eu convido pessoas para vir para cá, mas que você possa também convidar pessoas para vir para cá. Convidar pessoas para experimentarem essa graça, esse amor que a gente tem experimentado aqui. E só completando, a nossa querida criança Isadora, ela precisa de sangue, né? E se você quiser doar sangue, depois você vem falar comigo ou com a Dani, que a gente tem o lugar para você fazer doação. Eu não posso porque eu tive hepatite, morei no Amazonas, um monte de pormenores que não me permitem mais doar sangue. Mas a minha esposa doou sangue ontem, né, para Isadora. E se você quiser também fazer parte dessa cura da Isadora, você também pode fazer. E aí a gente pode dar o endereço de onde doar o sangue, ok? Vamos fazer mais uma última oração, breve oração, para a gente terminar. Deus, que o Senhor possa estar abençoando-nos através desse conceito e princípios da igreja primitiva. Deus, queremos viver a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Queremos viver a comunhão e o partir do pão, e queremos viver em orações. Nos ensina, Pai, a andar nos Teus caminhos e a viver uma igreja baseada em princípios bíblicos reais,
que nós possamos depender de Ti a cada dia, reconhecendo a nossa fraqueza e dependendo completamente do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui. Eu oro para que o Senhor venha abençoar ainda mais através das INCs que tem acontecido na nossa igreja. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.